programa Mensagem da Cruz traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado fomos feitos. Eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedir para que todos vocês estejam abrindo as vossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 20. Vamos pegar as nossas Bíblias, abri-las em Ezequiel, capítulo 20. Vamos ler os versículos 7 e 8. Ezequiel 20, 7 e 8, que diz assim: Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Vamos ter uma palavra de oração. Pai justo, muito obrigado por esse tempo que iremos passar aqui em torno da Tua Palavra. Pai, glorifica Teu Filho Jesus nesta oportunidade, quando o Teu Espírito é quem vai ministrar a palavra aos nossos corações. Pai Santo, tira dos nossos olhos todas as escamas, para que não haja nenhum impedimento para nós vermos, além da mera letra, a Ti, e meditar no Teu grande amor. Pai, nós não queremos tão somente conhecimento bíblico. Nós queremos a realidade da qual a Bíblia fala, da qual a Bíblia apresenta, que é Jesus Cristo crucificado. Pai justo, toca em todas as almas que estão nos ouvindo nesta oportunidade. Permita, meu Pai, que elas sejam levadas por Ti mesmo ao Senhor Jesus Cristo. Pai, dê essas almas a Cristo, porque todas as almas que o Senhor der a Cristo virá a Ele, e todas aquelas que forem a Ele, Ele jamais lançaria fora. Por isso, meu Pai, tem misericórdia nesta oportunidade. Permita que Teu povo tenha os seus corações quebrantados pelo operar da Tua palavra, mediante a revelação do Espírito. Nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas no altar da Tua graça. Pedimos sabedoria e revelação para conhecermos o Teu Filho plenamente. É no nome de Jesus que nós oramos, com o nosso coração cheio de alegria. Amém. Queridos, como é gostoso logo pela manhã nós estarmos conectados com a palavra de Deus, falando ao Pai através da oração, e cremos também que Ele falará conosco através da sua verdade, através da sua palavra. Então isso é precioso, irmãos, ainda mais quando se trata desse tema que vamos considerar com todos vocês nesta manhã, da escravidão do pecado à libertação. Irmãos, aquele povo do Egito que estava preso, aliás, o povo de Israel que estava preso lá no Egito, eles eram escravos de Faraó, escravos do Egito, estavam presos ali. E a palavra fala que eles estavam angustiados, sofrendo ali opressão. E Deus chamou Moisés para ir até o Egito libertar aquele povo. É bom que você tenha isso em mente. O Egito, no Antigo Testamento, é uma figura do mundo. E Faraó é uma figura do diabo, é uma figura de Satanás. Então, amados, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, de Ezequiel 20, de 7 a 8, está dizendo que é para cada um de si lançar fora as abominações de que se agradam os seus olhos. Queridos, o que seria essa palavra abominação? Abominação no Antigo Testamento estava relacionado à adoração de ídolos. Então, uma pessoa que ela é abominável diante de Deus é aquela que ama a si mesmo. Todo aquele que a si mesmo se ama
é abominação diante do Senhor? É uma pessoa que adora a ela mesma. Não sei se você se lembra daquele religioso fariseu lá em Lucas, no capítulo 18. É muito interessante aquela passagem, porque ali vai retratar, né, aquela parábola do fariseu e do publicano. E Jesus havia proposto aquela parábola, né, para alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. Então a palavra fala que 2 homens subiram ao templo com a finalidade de orar, um fariseu e o outro publicano. Agora, o fariseu, a Bíblia diz lá em Lucas 18, versículo 11, que o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, amados, a palavra fala aqui que o fariseu orava de si para si, dizendo: ó Deus. Então, ele tinha ele mesmo como Deus, porque ele orava de si para si. Ó Deus, graças te dou. Então, ele era o Deus dele mesmo, porque ele orava de si para si. Você já prestou atenção nesse detalhe da palavra? É muito interessante. Então, nós devemos lançar de nós as abominações de que se agradam os seus olhos. E quando nós vamos para o espelho, nos deparamos ali com a nossa face, a gente fica se agradando de nós mesmos, não é verdade? Olha, irmão, se tem uma pessoa que nós amamos neste mundo, chama eu mesmo, nós mesmos. Você é um amante de si mesmo. Então, essa sua natureza essa sua natureza perversa, essa sua eulatria, Jesus Cristo já extirpou lá naquela cruz, tirando você de cena. Então, o nosso maior problema é nós mesmos, é a nossa natureza perversa com que todos nós nascemos, esta natureza que nos deixa tão infeliz, essa natureza que nos corrompe, que nos corrói, que nos deixa amargurados, tristes. Mas, irmãos, eu tenho uma notícia linda e maravilhosa para dizer para você. Jesus Cristo naquela cruz já levou essa sua natureza, já levou o seu pecado, já crucificou o seu eu. Gálatas 2:20 diz assim a palavra: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, nós não podemos nos contaminar com os ídolos do Egito, os ídolos do mundo. Quem são os ídolos do mundo? O que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Seja marido, seja esposa, seja filho, seja carro, seja o que for. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Cristo em nossa vida é ídolo. Porque quando nós cremos que morremos com Cristo, nós vivemos para Ele. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, a palavra fala que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Se nós vivemos para Deus, é porque de fato Ele nos comprou para si, e nós não temos mais direito sobre as nossas vidas. Éramos do diabo, mas Ele veio e nos libertou para o reino do Filho do seu amor. Então, amados, o problema é que o ser humano se rebelou contra o Senhor. E eu vou dizer uma coisa muito interessante aqui, queridos. Nós, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 24, nós não podemos servir a 2 senhores. Lembra que Jesus Cristo disse lá em Mateus 6, 24? Ninguém pode servir a 2 senhores. Por quê? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e a mamão. Riqueza
Queridos, Mamon, ele é um senhor na vida de muitos crentes. Hoje os crentes estão buscando essas bênçãos terrenas, carro, casa, fazenda, mas não estão buscando a bênção, que é Cristo vivendo a sua vida dentro de cada um de nós. A bênção maior é Ele, e em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Irmãos, fora de Cristo, Deus não tem bênção para ninguém. Então, quando nós estamos fora de Cristo, nós vamos buscar em Deus as bênçãos terrenas. É uma boa saúde, é uma cura de uma enfermidade, é sair das dívidas. Queridos, uma pessoa, um crente que está endividado, ele é um péssimo testemunho para o seu Senhor. Por quê? Porque ele é um mau administrador. Não soube administrar aquilo que Deus colocou em suas mãos com sabedoria. Ele não é um dizimista, ele não dizima, é um munheca de samambaia, é um pão duro, mão fechada. Por isso que o salário que ele recebe em saco furado. Recebeu aqui no dia 1º, no dia 2 já não tem mais nenhum dinheiro. Por quê? Porque é um munheca de samambaio, é um miserável, não investe no reino, e por aí o devorador começa a sugar. Aliás, até mesmo o devorador não vai na casa dele. Por quê? Porque o devorador tem medo de se endividar também. E depois fala, oh meu Deus, me dá, vem aqui, paga minha dívida, querido. Se você fez uma dívida, você tem que pedir para Deus sabedoria para sair das suas dívidas, porque dívidas também é uma escravidão. Então, queridos, muito cuidado com esse senhor Mamon. Jesus falou, vocês não podem servir a mim e a ele, ou vocês servem a ele ou a mim. Porque se vocês servirem a mim e se agradar deles, vocês vão entristecer a mim. Queridos, e se Cristo nos comprou com seu próprio sangue, como podemos entristecer o nosso Senhor? Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é rico, Ele é o Todo-Poderoso. Então nós temos que ter os nossos olhos abertos para crer que Cristo é a nossa vida. E também que Ele venha governar a nossa vida. Muitos só o têm como Salvador, como Senhor, mas Ele quer governar a nossa vida, porque Ele é Rei. Uma vida sem governo não é vida, queridos. Então, uma outra coisa interessante com relação aos ídolos, tudo aquilo que você amar, você se parece. Tudo aquilo que você amar, você se parece. É por isso que a Bíblia diz que cada um lança de si as abominações de que se agradam aos seus olhos. Por que, irmãos, estou dizendo isso aqui? Porque se você amar o seu carro, você vai se parecer com o seu carro. Porque se você amar qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, é abominação. É abominação. E nós sabemos que, irmãos, se nós amarmos um ídolo, nós vamos nos parecer com ele. Você é aquilo que você ama. Guarde bem isto. Você é aquilo que você ama. Vamos dar uma olhada nessa verdade? No livro do profeta Oséias, no capítulo 9, versículo 10. Preste atenção aqui, que ele está se referindo aos ídolos. Diz assim a palavra. Livro do profeta Oséias, capítulo 9, versículo 10. Diz assim: achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Tá vendo? Eles se consagraram à vergonhosa idolatria e eles se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Eles amaram os ídolos, se tornaram como os ídolos. O que um ídolo é? Ele é vazio, ele tem boca e não fala, tem olhos não vê, tem ouvido mas não ouve, é oco. Embora ele tenha uma aparência muito bonita, não é verdade? Então aqueles que se consagram à vergonhosa idolatria se tornaram
abomináveis como aquilo que amaram. Mas, graças ao Senhor, isto também é verdadeiro para com o nosso Senhor. Porque se nós amamos a Cristo, vamos nos tornar parecidos com Ele. Você ama Cristo? Você tem certeza de que o ama verdadeiramente aí no seu coração? Queridos, por favor, para que nós sejamos libertos da escravidão do pecado, nós precisamos conhecer o Senhor e aquela obra consumada. Aquele primeiro capítulo do livro de Êxodo, ele nos dá ali uma visão tão clara de Israel, lá no Egito. Por quê? Porque ali, aquele povo são escravos de Faraó, que é o rei do Egito, e idólatras, e curvando-se diante dos deuses do Egito. Eles não só eram escravos de Faraó, mas também eles tinham que se curvar diante dos deuses do Egito. Para pensar um pouquinho, meus queridos. Amarga era a sua escravidão e dura era a sorte daquele povo, porque eles tinham que fabricar tijolos para um senhor que era impiedoso, como o capítulo lá nos mostra, no capítulo 3. Aquele chicote ali do feitor e o tinir das correntes revelam o seu estado e mostram que eles estão sob um poder mais forte do que o deles. Podem gemer por libertação, mas eles não podem escapar. Eles estavam presos, sufocados, escravos de trabalhos forçados, oprimidos. Irmãos, por quê? Porque o homem valente, armado, mantém os seus bens em paz. Quem que é este homem valente? Vamos ver quem que é esse homem valente. Abra lá em Lucas, no capítulo 11, 21 e 22. Evangelho de Lucas, capítulo 11, vamos ler aqui o versículo 21 e 22, que diz assim: quando o valente, só para lembrá-los, esse valente aqui é Satanás, é o diabo. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Queridos, todas as pessoas, ainda que sejam crentes, frequentadoras de igreja, mas sem a verdadeira libertação do seu pecado, é escravo do diabo e guardado em segurança por ele. Tem muitos crentes que, se morrer hoje, vão tudo para o inferno, porque nunca nasceram de novo. Aliás, eles nem sabem o que é o novo nascimento, tem simplesmente uma noção de que seja o novo nascimento, mas não tem o novo nascimento como uma realidade em suas vidas. Por isso que eles vivem uma vida subalterna, presos nas garras de um monstro morto, que é o pecado, porque Cristo na cruz já nos libertou do nosso pecado. Ele já crucificou o nosso velho homem. Fomos incluídos em Cristo, fomos crucificados com Cristo, morremos para o pecado, morremos para o mundo, morremos para nós mesmos. Este é o verdadeiro evangelho que tem que ser propagado, proclamado e crido e recebido pelos crentes evangélicos, pelo menos que se diz evangélicos, mas sem ter a certeza do novo nascimento. Esses dias uma pessoa ligou para mim e falou: pastor Cláudio, mas não é bem assim, igual o senhor prega que é. Falei: então, muito bem, e você tem certeza do seu novo nascimento? Eu estou na igreja faz 5 anos, eu estou tentando ser salva. Falei: por favor, creia que você já foi salva. Ele não vai te salvar, ele já nos salvou. É isso que a Bíblia diz. O problema nosso é que nós somos tão incrédulos, nós não cremos naquilo que a Bíblia diz. A palavra fala lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, a palavra fala que nos salvou. Não é que vai salvar, o verbo aqui salvou está no passado, que nos salvou. Mas o que antecede aqui é o versículo 8, que Paulo está dizendo para Timóteo assim, 2 Timóteo 1, verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou
e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Queridos, Ele já nos salvou e nos chamou com a vocação santa, não segundo aquilo que nós praticamos, não segundo aquilo que nós fazemos, mas segundo aquilo que Cristo fez lá naquela cruz. Quando Ele nos atraiu, Deus nos tirou de Adão e nos colocou em Cristo. E lá em Cristo nós morremos para o pecado. Você tem que crer e confessar essa verdade. Você tem que saber que seu velho homem foi incluído em Cristo, foi crucificado em Cristo. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porque aquele que está morto, justificado está do pecado. Queridos, isso é maravilhoso. Não é que Ele vai nos salvar, Ele já nos salvou. Mas você tem que crer que você morreu com Cristo. Porque se você não morreu com Cristo, você nunca vai viver com Cristo. Irmão, irmã, amigo e amiga, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia é tão clara em nos informar que fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Agora pensa um pouquinho nesse versículo aqui. Se já morremos com Ele. Olha a condicional que é colocada aqui. Se já morremos com Ele. Se você morreu com Ele, Cristo é a sua vida. Você vai viver com Ele eternamente. Agora, a palavra fala assim: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Mas se você não creu que morreu com Ele, você não é salvo. Você é só um crente metido a besta, é um crente frustrado, é um crente mequetrefe, é um crente ranzinza, é um crente implicante, é um crente aí cheio de opiniões próprias, cheio de idealismo. É um crente aí, pode ser até fervoroso, é um crente que ora bastante, é um crente que lê muita Bíblia, é um crente que vai na igreja todos os dias, mas sem ter crido uma única vez que foi crucificado e foi morto com Cristo. Porque sem esta verdade da palavra de Deus, não tem cristianismo verdadeiro. É isso que a Bíblia diz. E eu estou falando aqui com a autoridade da palavra de Deus. Por favor, você que me escuta, você que é pregador, missionário, missionária, pastor, pastora, seja o que for, você que trabalha com a palavra, você que é líder, volte-se para a verdade da palavra de Deus e vamos parar de enganar o povo. Nós só podemos passar para o povo aquilo que nós temos. Pedro, quando curou aquele paralítico, vocês se lembram? Lá na Porta Formosa, em Atos capítulo 3, Pedro disse para aquele paralítico, quando ele estava ali na Porta Formosa, esperando ali receber alguma coisa dos transuentes, dinheiro, esmola, e são muitos que eu vejo aquele paralítico como um crente hoje dos nossos dias, que vão na igreja pedir esmola, pedir uma bênção ali para a sua família, pedir uma bênção para um emprego melhor, pedir uma bênção para que Deus arrume uma namorada. Isso é muito pouco. Pedro disse para o paralítico: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje a igreja tem ouro e tem prata, mas não tem o Cristo verdadeiro, não tem o Cristo manifestado e revelado nas Escrituras Sagradas. Meus irmãos, que os nossos entendimentos sejam abertos para entendermos, compreendermos a revelação da verdade da palavra de Deus, que Cristo morreu naquela cruz, mas não só morreu, a verdade gloriosa e maravilhosa é que Ele nos atraiu a si, nos incluiu no seu corpo, e lá na cruz eu morri com Ele. Irmão, peça ao Espírito Santo de Deus revelar essa palavra ao seu coração, para você crer na verdade das Escrituras Sagradas, porque senão você vai ser um crentão iludido, um crentão envolvido com a religião, com os esquemas da religião e doutrina vai levar as pessoas para o inferno. O que salva uma pessoa, o que liberta uma pessoa, não é uma doutrina correta, mas é o Cristo ali revelado, crido e recebido no coração das pessoas. Então, irmão, o valente, ele guarda em segurança os seus bens. Agora, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence esse valente,
tira a armadura em quem confiava e lhe divide os despojos. Por isso que Cristo fala que quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ah, meus irmãos, Jesus é aquele que venceu este valente. Lá em Mateus, capítulo 11, vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus, capítulo 11. Estamos fazendo aqui uma conferência bíblica. Temos que ser igual os bereanos, examinar a palavra de Deus, examinar para ver se as coisas são de fato assim. Nós estamos aqui fazendo brincadeira, irmãos. Nós estamos aqui pregando a Cristo crucificado. Ele, aquele Jesus que diz para mim e para você: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E lá em Mateus capítulo 12, verso 29, a palavra fala assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Queridos, eu e você estávamos amarrados nas garras desse valente chamado diabo. Eu e você, nós estamos verdadeiramente no mais profundo das trevas, numas trevas reinante. Mas veja o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13. A palavra fala assim: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, glória a Deus, porque esta é a verdade da palavra de Deus. O meu Jesus, o meu doce e amado Salvador, Ele veio em mim, Ele veio até este mundo em carne, Ele veio me buscar, porque eu não tinha motivação nenhuma para ir até Deus. Por isso que Ele veio até a mim. Não fui eu que fui até Ele, foi Ele que veio até a mim. E a palavra fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E essa libertação se deu lá naquela cruz, porque a Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. O meu Senhor Jesus morreu naquela cruz, mas Ele me levou a morrer no seu corpo santo, e Ele me faz ser santo, porque Ele é santo, e sendo Ele santo, Ele veio habitar em meu interior, me fazendo de mim e de você uma nova criatura. Isso é glorioso, meus irmãos. Isto é a verdade escrita e revelada na palavra de Deus. Por isso, não brinque com a sua alma, não brinque com a sua salvação. Talvez você pode morrer hoje, pode morrer amanhã. Você tem certeza que já creu no seu novo nascimento em Cristo? Ou você ainda não tem certeza, ou você ainda está titubeando? Irmãos, o homem valente, armado, ele mantém ali os seus bens em paz. Mas, entretanto, eles tinham também os seus pequenos prazeres, como a palavra nos mostra lá em Números capítulo 11, versículo 5. Vocês sabiam qual era o prazer daquele povo? Eles, lá em Números 11, 5, a Bíblia diz assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Olha que povo miserável. O Senhor os libertou da escravidão ali do Egito, de Faraó, e os conduziu para o deserto para celebrar uma festa ao deserto. Queridos, e eles foram perguntar para Deus: será que Deus pode fazer para nós aqui uma mesa no deserto? Vocês acham que Deus pode fazer, irmãos, uma mesa no deserto? Sim ou não? Vocês acham que sim ou não? Mas foi isso que Deus fez. Preparou para eles uma mesa no deserto. A Bíblia diz lá no Salmo 78, muito interessante esse versículo, vale a pena nós darmos uma olhada nele. 78, logo ali no versículo 19, a Bíblia diz assim: falaram contra Deus dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Será que pode? Eles duvidaram, porque eles tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus dizendo: será que Deus pode preparar para nós uma mesa no deserto? Queridos, Deus ordenou das alturas e abriu as portas do céu e fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhe deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, e enviou-lhes ele comida a fartar.
Deus não só queria libertar aquele povo do Egito, mas Deus também queria mudar o apetite do seu povo. Eles lembravam ali do alho, da cebola. Que coisa nojenta é isso? Tem muitos crentes que gostam de comer esse tipo de coisa. Alho, cebola, pepino, melão e essas coisas fedorentas e fedidas. Mas Deus tem para nós o maná, que é Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E eles disseram com relação a este maná, esse maná aqui, eles diziam para Deus que era um pão vil. Não, irmãos, mas graças ao Senhor, Deus estava mudando, trocando o apetite daquele povo. E Faraó, ele sabia que não seria aconselhável tirar essas coisas deles, pois elas ajudavam a contentá-los com a sua sorte e a fazer com que eles trabalhassem melhor. Então, amados, essa aqui é a figura do estado de cada pecador não renascido. O Egito, como eu já disse anteriormente, é o tipo deste mundo. Faraó é uma figura do diabo, é uma figura de Satanás, que é o seu príncipe e governador. Satanás tem governado a vida de muitos crentes que nunca conheceram a verdadeira libertação, que nunca creram na sua identificação em sua morte, em sua ressurreição em Cristo. Quando eu falo aqui das verdades espirituais, para muitos crentes, isto aqui é uma loucura. Mas é uma loucura mesmo, porque 1 Coríntios 1, verso 18, a palavra fala assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Certamente esta mensagem, esta palavra da cruz é loucura, mas é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós que cremos, que morremos e ressuscitamos, ela é o poder de Deus. Esta sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, mas se nós enlouquecemos, para Deus nós enlouquecemos. Eu quero ficar louco, quero ficar doido, mas com esta verdade da palavra na minha vida, no meu coração. Oh maravilhoso Jesus, oh maravilhoso Espírito Santo, que privilégio ter tido a mente aberta para crer nessa verdade da tua palavra. Então, irmãos, o homem, o ser humano, por natureza, ele é escravo de Satanás. Este presente século mal é a cena da escravidão, e seus pecados são correntes que o amarram. O homem, ele está vendido ao pecado, e ele não pode livrar-se por si mesmo, porque ele é fraco. Romanos 5:6, a Bíblia diz que nós somos fracos, éramos fracos. O homem no pecado é instrumento do diabo, levado cativo por ele para cumprir a sua vontade. Satanás, amados, ele obscureceu, ele escureceu o entendimento do homem, de modo que ele vê sua escravidão como liberdade, e ele acaricia os seus próprios pecados, que são as suas cadeias agora, e que serão o verme roedor a torturá-los nos quintos dos infernos e para sempre. Porque lá em Marcos 9:48, a Bíblia diz assim, Jesus está dizendo: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Você já creu no seu novo nascimento em Cristo? Novo nascimento é Deus crucificando o nosso velho homem, a nossa velha natureza, trocando o nosso coração de pedra e nos dando um coração de carne pela ressurreição, porque juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados, e o futuro dos ímpios e perversos é inferno. A Bíblia diz de uma forma tão clara naquele Salmo 9, eu sei que esta mensagem aqui não agrada a muita gente não agrada religioso, não agrada aí crente igrejeiro, esses crentes que estão aí no esquema, nas arapucas da religião. Essa mensagem aqui não é para vocês, é para santo. Talvez seja para aqueles que estão procurando a libertação em Cristo, porque sem o novo nascimento, a Bíblia diz no Salmos 9, verso 17, que os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Pelo amor de Deus, meu querido ouvinte, não brinque com a sua alma, porque se você não crê no seu novo nascimento em Cristo, se você não crê o que morreu com Ele, o teu pecado vai te achar.
e você vai ter que pagar com a sua própria vida. E Deus diz que a morte e o inferno serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas se você creu que morreu com Cristo, você está liberto do pecado. Mas se você não creu nessa verdade, o pecado vai te achar. Porque a palavra fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia traz essa informação em Romanos capítulo 6, versículo 5, que diz assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha que versículo lindo. Deixa eu explicar para vocês. Ela diz assim: tem sempre uma condicional. O Espírito Santo não força ninguém a crer. Ele oferece esta salvação pela graça, gratuitamente. E para você ser salvo, você só precisa crer. É aqui que está o problema. Nós não cremos. Olha o que a Bíblia diz: porque se fomos unidos com Ele, com Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora, meu querido ouvinte, se você não crê que foi unido com Cristo na semelhança da morte dele, o que é semelhança da morte? Ele morreu de cruz. Então você tem que crer que morreu com ele. Porque é isso que a Bíblia diz em Romanos 6:8. Olha lá. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E se você não creu que morreu com ele, você nunca vai viver com ele, embora seja um pregador, uma pregadora, um crente, um missionário, um apóstolo, um mestre em divindade. Se você não creu que morreu com ele, você vai para o inferno. Acorda, peça ao Espírito Santo que abra os teus olhos e não brinque com este assunto. Se eu pudesse virar uma fumacinha, descer aí, entrar nos teus ouvidos, na tua boca e descer no teu coração e lhe mostrar a realidade, eu faria. Mas eu não posso, eu tenho a pregação da palavra. Agora, é para quem crê. Olha, eu espero que o Espírito Santo abra os seus olhos, os olhos do seu coração, para você crer nessa verdade. Se você crê que você foi incluído em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, você é uma nova criatura, porque você está em Cristo. Em significa dentro dele. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmão, irmã, amigo, talvez você seja um bom crente, sem ter crido e ganhado esta experiência de regeneração, de salvação. Você precisa rogar ao Pai e clamar a sua misericórdia, para que Ele abra o seu entendimento, e você venha crer nessa verdade. Irmãos, este mundo, o que você espera deste mundo? A palavra fala em Gálatas, capítulo 6, verso 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, por favor, você morreu para o mundo e o mundo morreu para você. Agora o nosso foco tem que ser Cristo. Tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristianismo é Cristo, é Cristo, é Cristo e mais nada. Fora de Cristo é idolatria, é religião, é mandamentos, é regras. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E muitos crentes não têm gozado desta vida em abundância. Por quê? Porque são religiosos mesquinhos. Vivem uma vida média, medíocres. Queridos, abra o seu coração, abra o seu entendimento, para você crer que você foi crucificado com Cristo, que você foi morto com Cristo e que Cristo é sua vida. Olha, eu me alegro tanto quando eu vejo os meus irmãos e as minhas irmãs dizendo para mim: Pastor Cláudio, eu sempre fui um religioso, sempre fui uma religiosa, mas Deus abriu o meu entendimento, o meu coração, para eu crer que eu morri na cruz com Cristo e que Cristo é a minha vida. Ah, meus irmãos, que alegria! Eis aí um homem ou mulher que agora pode-se dizer: eu sou uma nova criatura, eu sou um cristão verdadeiro, eu sou de fato um filho de Deus. Por quê? Porque você morreu para o pecado e hoje Cristo é a sua vida. Romanos 6, versículo 17 e 18, a Bíblia diz assim, preste atenção: mas graças a Deus, porque outrora
escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E uma vez libertados do pecado, irmão, irmã, amigo, amigo, lá na cruz, Cristo nos libertou do pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Se Ele veio para tirar o pecado e não tirou o pecado, a pessoa está no pecado ainda, significa que ela nunca foi liberta do pecado, ela nunca foi renascida, ela nunca ganhou a experiência do seu novo nascimento em Cristo. Tem tanto crente cabeça de minhoca nesse mundo, iludido, enganado, e quando morrer, infelizmente, vai tudo para o inferno. Por quê? Porque está deixando de acolher o amor da verdade para serem salvos. Queridos, essa libertação está em uma pessoa, está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade. Você conhece a Ele? Conhece a Cristo? E ele diz no verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é verdadeiramente liberto, livre, ou você está preso nas garras do diabo, nas garras de Satanás? Meus irmãos, há muitos que pensam que são cristãos quando na verdade não são. Nós precisamos da realidade deste fato consumado lá na cruz do Calvário em nossas vidas. Quando alguém vê algo do real significado do que aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, tudo mais perde a importância. O apóstolo Paulo diz que se gloriava na cruz porque por ela o mundo foi crucificado para ele. Crucificar, você sabe o que significa crucificar? Crucificar significa matar, executar, tornar inoperante. Nós morremos para o pecado. E o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Em Romanos 6,14 a palavra fala que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei diz que o salário do pecado é a morte, mas Cristo é o fim da lei e eu morri para o pecado. Por isso que o pecado não tem mais domínio, aleluia, na vida de uma nova criatura. É como a própria crucificação do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele expirou lá na cruz, ele entregou seu espírito, morreu e seu corpo foi tomado e sepultado. Agora o apóstolo Paulo diz que aquela mesma cruz crucifica o mundo e o mata no que diz respeito. A cruz remove tudo, meus irmãos. Amados, não somos mais escravos do mundo, porque Jesus já pagou a minha e a sua dívida, e nós estamos livres, estamos libertos do pecado, estamos libertos de nós mesmos, estamos libertos do mundo, somos livres em Cristo. Em Colossenses 2, verso 14, a Bíblia diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ah, meus irmãos, Ele pagou a nossa dívida e hoje nós somos chamados para a liberdade. Deixa eu ler para vocês o último texto em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, 13, assim diz a palavra. Diz assim a palavra. Olha que texto lindo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Fomos chamados para a liberdade. Em Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Porque quando uma pessoa conhece essa verdade, Satanás vai usar os seus instrumentos. Muitos pregadores que não conhecem a palavra pregam a Bíblia, mas não conhecem a verdade.
para fazer você obedecer regras, preceitos e mandamentos. Mas lembre-se, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanece, pois, firme nessa liberdade e não se submeta mais a julgo de escravidão. E essa escravidão hoje vem pelos homens. Queridos, louvado seja o nosso Senhor por esta tão grande obra que Ele realizou lá naquela cruz, nos atraindo, nos crucificando, nos sepultando, nos fazendo morrer, nos sepultando e juntamente com Ele nos ressuscitando e nos fazendo assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Senhor Jesus e da ressurreição, obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta oportunidade. Pai, pelo Teu Espírito, conduz essas almas ao Teu Filho Jesus, para que elas sejam verdadeiramente libertas pelo Filho. Oh, meu Pai, há tanta gente com o coração endurecido. Somente o poder da Tua palavra pode penetrar, assim como Tu fizeste com Jó. Faz com cada um que nos ouviu nessa oportunidade. Glorifica o Senhor Jesus Cristo, meu Pai, trazendo regeneração, edificando vidas. Pai, salvando e libertando-os plenamente do pecado, como já foi consumada a Tua obra, porque Jesus veio para tirar o pecado do mundo. E graças a Ti, porque eu pude crer que lá naquela cruz, quando Ele morreu, eu também morri. Quando Tu, ó Pai, trouxe Cristo dentre os mortos, juntamente com Ele nos ressuscitou e também nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por esta tão grande salvação. Obrigado pelo Teu amor revelado lá na cruz em Cristo Jesus. Oh, Pai, fala conosco pelo Teu Espírito. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, graças a Deus. Queridos, fiquem todos guardados no nome do Pai. Um bom dia, graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida eterna. Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo.